Olá, bem-vindos a mais um episódio do UW Talks. Hoje estamos aqui para falar de novo de empreendedorismo, que é sempre um tema que a mim me diz muito, e neste caso ao nosso convidado especial, o Miguel Silvestre, também penso eu que diz muito, pelo menos para aquilo, para o percurso profissional dele, ele já vai explicar um bocadinho, mas também diz muito. O que é que o Miguel Silvestre é? O Miguel Silvestre é só o diretor executivo do Parque Tecnológico de Óbidos, que é uma instituição, no fundo, já com uma história muito, muito bonita, diria eu, no empreendedorismo, e eu gostava que tu começasses, se calhar, por aí, para explicar um bocadinho o que é o Parque Tecnológico e, no fundo, como é que tu foste lá parar, quem és tu, certo. Assim um bocadinho essa lógica, e depois a gente vai rolando. Sim, então obrigado pelo convite. Antes de mais, portanto, o Parque Tecnológico é uma estrutura que hoje tem perto de 40 empresas, fisicamente. Nós somos depois uma rede com as empresas que também estão connosco numa figura que é o escritório virtual, ou seja, não tem um espaço físico, mas estão dentro do nosso ecossistema de perto de 70, e temos como um parque tecnológico, o nome próprio diz, a ideia é termos empresas de base tecnológica, essencialmente na economia digital, é um bocado esse o foco. Obviamente, para além do edifício onde nós estamos, que são os edifícios centrais, que é um edifício que eu aconselho também toda a gente a passar pelo menos por lá. Claro que sim. É aberto ao público, que é um problema que nós temos, que as pessoas acham que aquilo é uma coisa muito exclusiva e quase um condomínio fechado, não é? É um espaço público, todas as pessoas podem lá ir ao restaurante, beber um café, conversar connosco, estamos lá para isso. Depois é um espaço também, é um projeto também urbano, onde as empresas podem, obviamente, adquirir um lote e instalar-se fisicamente também no espaço. Eu não sabia. É verdade. Não fazia ideia que se podia adquirir um lote no Parque Tecnológico. Não, eu sei que vocês sabem. Agora que tu estás a dar essa novidade, tudo vai mudar. Eu não fazia ideia nenhuma disso. Sim, é possível, e nós estamos de facto também nessa fase. Enquanto parque, o nosso objetivo obviamente é gerar interações entre as empresas. O que fazemos muito também é ter algum apoio ainda à lógica de incubação, ajudar e acompanhar alguém que tem uma ideia de negócio e começar a construir com eles, mas neste caso serão eles que constroem, mas nós apoiarmos e usarmos também, no bom sentido, a nossa comunidade para que as pessoas possam conversar e partilhar um bocado as suas experiências. Eu também já tenho uns anos disto para saber que a minha opinião conta muito pouco, e que naturalmente as empresas preferem falar com outras empresas, claro, e partilhar as experiências e ouvir as experiências dos outros. Tu, às vezes és a ligação da coisa, um bocadinho, basicamente é isso, é tentar ali unir algumas pontas, é um bocado isso que nós também temos que fazer diariamente. Portanto, temos ofertas de cowork, é possível alugar um espaço temporariamente, é preciso poder ter um espaço mais definitivamente. Temos ofertas de serviços nas áreas desde a fabricação, prototipagem 3D, a outras áreas. Estamos agora a criar também um hub de videojogos, que também tem a ver muito com a estratégia de Óbidos e com este grande evento que a Óbidos lançou, do Óbidos Villa Gaming, e portanto nós tentamos fazer a dimensão digital dessa estratégia e a atração de empresas e a criação de empresas dentro dessas áreas. Portanto, o que nós temos feito é um pouco isso, é ajudar que na região, e isto não é um projeto só de Óbidos, é que na região de facto a gente consiga aumentar essa atração de investimento. Fazemos muito também esse trabalho de promoção até às vezes do destino, da região do Oeste de Portugal, como local para as empresas se instalarem. Por isso é que nós, por exemplo, estamos a trabalhar com empresas do Brasil na criação de um projeto chamado Next Hub, onde nós queremos fazer um programa usando as expressões aqui das áreas de soft landing para as startups e para as empresas que vêm do Brasil e querem investir em Portugal, terem ali algum acompanhamento, terem um espaço para trabalhar, terem marcações de reuniões, conhecerem o que é o regime fiscal em Portugal. Seja, quando aterram, terem exatamente. Em vez de chegarem aqui um bocadinho com a mala de cartão, né, como chegavam os portugueses há uns anos, vêm com um enquadramento que lhes permite pelo menos perceber se faz sentido avançar já, não faz sentido avançar já. Portanto, Portugal é uma porta interessante de entrada para a União Europeia, ainda que depois os mercados sejam muito diferentes. Portanto, nós fazemos um bocado esse trabalho de ligação e de ponte entre as empresas, entre o território, e trabalhamos também numa outra área fundamental hoje em dia, que é a questão da formação e do talento, não é? Pronto, como todas as empresas, mas em particular nestas áreas tecnológicas, o que toda a gente se queixa é de falta de pessoas para trabalhar. Pronto. Isso é um problema. Ainda falámos em off disso, não é? Um problema que afeta muito. É um problema, por isso nós estamos a fazer estrutural. Temos parcerias e fazemos um programa, por exemplo, com o Sencal, de reconversão de pessoas desempregadas para a área de programação. O Sencal, para quem não é daqui da zona, é um centro de formação profissional, portanto, só para dar essa nota. Que nasceu para a área da cerâmica, mas que hoje tem formações noutras áreas. E curiosamente, assim, muito honestamente, era uma lógica que nós começámos a fazer com o Sencal, e acho que isto não é nenhuma inconfidência,
tínhamos algumas resistências ou reticências, ambas as entidades, sobre qual ia ser o resultado daquilo. Parecia-nos interessante fazer uma coisa nesta área de programação, mas tínhamos algumas resistências. O que de facto é que o Sencal tem feito um trabalho extraordinário, nós já vamos no 7º ou 8º ano que estamos a fazer isso, as turmas começam e neste momento temos empresas que já são constituídas por pessoas que tiraram esta formação. E outras que estão a absorver essas pessoas que estão a ter essa formação, o que para nós é espetacular, não é? Quer dizer, nós num universo de 20 pessoas que começam os cursos atendendo um bocado à exigência e ao nível da formação que temos, acabam 5, acabam 10, portanto não acabam todos, mas os resultados são de facto muito, muito interessantes. Depois temos feito muito trabalho também na área educativa, pronto, e aí a lógica é, nós não somos uma escola, mas queremos cumprir ali um bocadinho aquele papel que as escolas na região às vezes têm alguma dificuldade, por falta de pessoas, por falta de equipamentos, porque estão preocupados com os currículos. Claro, têm que cumprir esquecem áreas como a robótica, esquecem áreas como a programação. Nós começámos a fazer cursos de programação, agora temos também cursos de robótica, estamos a ensinar um bocado a crianças, desde dos 10 anos em diante. Mas fazem projetos, neste caso, em conjunto com a escola, ou seja, fazem parcerias com as escolas? Fazemos algumas parcerias com a escola, recebemos os estagiários, mas, por exemplo, isto que nós estamos a falar, que é a Academia de Code, é um projeto nosso. Nós basicamente, neste momento, temos um carro que nós chamamos o Rover de Óbidos, que é um carrinho, parece aqueles rovers espaciais, que foi todo desenvolvido dentro do parque tecnológico por empresas nossas, desde a placa... Tem ideia que já me mostraste esse carrinho lá. Não, já estivemos lá a falar já. A parte toda de impressão 3D, de corte de peças, etc. Pronto, o que nós agora queríamos até sofisticar aquilo, criar uma coisa chamada o Rover League, que era uma competição entre escolas que queiram aderir àquele projeto educativo e construir o carro com os alunos. O carro depois tem ali uns conceitos em que eles podem ser de alguma forma quase hackeados, né? Ou feito ali o tuning para os carros serem mais rápidos, mas isso, o que nós queremos é que sejam as crianças e os estudantes a ter esse processo de aprendizagem. Pronto, essa é um desafio. Isso, por exemplo, é uma das coisas que nós estamos sempre à procura de parceiros na área educacional para podermos até soltar estes projetos e que eles façam o seu caminho independentemente de nós. Portanto, tivemos também no arranque de um projeto muito interessante em Óbidos chamado My Machine, onde nós punhamos as crianças nas escolas de Óbidos a desenhar uma máquina que resolvia um problema da vida deles, depois iam apresentar as crianças à ESAD, aos alunos de design, o desenho que eles tinham feito e as explicações, e os alunos de design tinham que fazer um desenho técnico com base naquela máquina. A seguir passava para o ensino profissional, neste caso nós trabalhávamos com o Senfim, aqui das Caldas da Rainha, que tinham que construir a máquina e a máquina tinha que ser funcional dentro do que é possível. Claro. Não é? Tínhamos desde máquinas para adivinhar pensamentos e coisas do género, as coisas. A lógica é mesmo a imaginação dos miúdos e eles no final verem um projeto concretizado. E é um projeto muito, muito interessante que nós fizemos, o município agarrou e nós saímos. Portanto, neste momento damos apoio. Quando é preciso uma dimensão mais técnica, um parceiro para fazer alguma coisa, nós estamos lá. Mas já não é um projeto nosso, e é esse o espírito que eu gosto que nós, enquanto áreas educacionais, nós consigamos fazer com os parceiros e depois largá-los quando eles tiverem que largar. Agora ainda no gaming tivemos um espaço nosso, onde tivemos os 2 jogos que foram desenvolvidos lá no parque. Temos 2 primeiros videojogos desenvolvidos no Parque Tecnológico que estiveram presentes agora no Vila Gaming, e ao lado tínhamos a Escola de Óbidos com o curso profissional de programação, mas estamos com as Caldas, Cabrodal, Carrolo Proença, Bom Barral, Peniche, enfim. Acolhemos os estágios. O âmbito já vai muito para além Sim, eu acho que esse é o lado interessante também do projeto. Pronto. Portanto, é assim, o que nós tentamos é responder àquilo que são as dificuldades que as empresas têm e que ultrapassam um bocadinho aquilo que é a sua atuação. Claro que as empresas podem fazer mais, obviamente, nós também, mas a formação à partida é uma coisa, quando estamos a falar na formação, neste caso básica, não é formação profissional, é óbvio que isto ultrapassa um bocadinho a esfera do que as empresas têm de capacidade para fazer, quer dizer, não. Portanto, é um bocado aí que nós estamos a trabalhar e a tentar fazer aqui, enriquecer, digamos assim, o ecossistema para que quem olhe para a nossa região como um local para investir, pense assim, ok, isto faz sentido para nós porque nós ali temos talento, nós ali conseguimos ter casas para os nossos colaboradores trabalharem, nós ali temos outras pessoas com quem podemos trocar e beber um café e falar sobre os temas que as nossas empresas precisam e, portanto, é esse o trabalho. O que é surpreendente é que, se calhar, a maior parte das pessoas não sabem que nós, por exemplo, temos projetos que vão desde a visão de computador, inteligência artificial, que trabalhamos para mercados desde a Dinamarca, Estados Unidos, em África, Brasil, sei lá, enfim, para uma diversidade de projetos e de países no mundo inteiro,
que temos feito também até agora. Queremos trabalhar na parte também da internacionalização de alguns setores. É um dos projetos que nós também estamos a montar com empresas nossas na área das redes, infraestruturas e telecomunicações e cibersegurança. Portanto, a ideia é montarmos um programa de internacionalização para empresas nestes setores. Portanto, o parque é um bocadinho isso tudo. Estamos a falar de mais de 200 pessoas neste momento que trabalham lá. Muito honestamente eu digo sempre isto, numa realidade que há 10 anos em Óbidos nós não tínhamos uma empresa de base tecnológica, não é? E mesmo quando olhávamos... Sim, às vezes é bom olhar para trás e perceber de onde é que se partiu, não é? Pronto, pois claro. Estás ligado ao parque há 12 anos, certo? Sensivelmente sim. Eu estou há perto de 12 anos, tinha outras funções também quando estava em Óbidos, mas fazia ali o acompanhamento daquilo que era as dinâmicas do parque e do município, da Câmara Municipal. Entretanto, na altura que o diretor saiu, o Filipe Montargil, que até também era daqui. Eu conheci o Filipe. Também, quando ele saiu, que foi trabalhar, neste caso, ele era professor universitário, e acabei por ficar eu, até agora. Pronto, e apanhei a fase também da construção do nosso edifício. Passámos sempre ao conto sempre isto porque é um bocadinho verdade e tem um bocadinho também revelador daquilo da nossa maneira de estar em Portugal, não é? Que nós passámos da fase em que aquilo era uma ideia estúpida, eu lembro-me dessa fase, um parque tecnológico em Óbidos, também ideia estúpida. O que é que isto tem a ver, não é? Isto é um castelo. Depois passámos para a fase em que nunca iria acontecer. Eu tenho histórias, uma história até com um senhor de Óbidos que me garantia assim, isso não existe. E eu assim, não, mas está lá o edifício, eu sei porque sou eu que estou a fazê-lo, não é? Que está a acompanhar a obra. E ele dizia-me, não existe, eu posso lhe comprovar assim, mas como é que você me está a dizer a mim que ele não existe, se eu estou-lhe a dizer que sou eu que sou o responsável para a obra? E tanto já existia o edifício, nós já lá temos empresas, e ele continuava a dizer que não existia. Pronto. E depois passámos para outra fase que se calhar eram as empresas que já não interessavam, enfim, quer dizer, as coisas em Portugal, nós vivemos sempre estas resistências e se me perguntarem assim, muito honestamente, qual é a diferença de uma grande cidade para a nossa região, foi sempre aí que não havia o problema, não é? Nós olhamos sempre mais para a parte do problema do que para as coisas interessantes. É verdade. Eu acho que essa é a mentalidade que nós também internamente tentamos cultivar e não, sem irmos naquelas coisas aqueles delírios às vezes de vamos embora, que isto é tudo fantástico, não é isso. Mas o facto de serem empresas daqui não tem que achar que não é possível fazer e crescer no mercado. Até que hoje em dia, da forma como o mercado funciona, aliás, neste caso até um bocadinho ligado à tecnologia, quer dizer, tu hoje, e tu já deste esses exemplos, tu hoje, uma empresa que está sediada aqui pode trabalhar para qualquer sítio do mundo, quer dizer, atualmente não é tipo, a empresa está localizada em X. Hoje em dia não interessa muito. As localizações são... É mais na questão da mão de obra para o dos clientes. Certo. A mão de obra é assim, se tiveres condições para atrair as pessoas, para elas viverem, no fundo é isso que tu falaste já disso, é um bocado isso. E há aqui um ativo, que eu digo isto bem a brincar, meio a sério, que é a questão que a malta diz, isso é o clima do Oeste. O clima do Oeste é excelente. É o melhor clima para trabalhar. É o melhor clima que existe para viver. Certo. Eu não gosto eu gosto muito um bocadinho calor, mais de calor, mas para trabalhar é excepcional. Gosto de calor, mas gosto de um calor moderado. Mas pronto, isso cada um tem a sua preferência. Agora, a verdade é que é assim. Tu tens zonas do país e até da Europa que estão a ser assoladas com secas, com aquecimento brutal da zona do sul do país. E hoje se falava da questão da água, no Algarve, não sei o quê, porque a toda hora é o Alentejo, é isto, é aquilo. E tu, de facto, chegas ao pico do verão, e aqui se tiveres um dia 40 graus aqui é uma coisa absolutamente extraordinária. Está o resto do país a morrer, não é? Está tudo a morrer de calor e está a Europa toda do sul tudo a fritar. É verdade. Ou seja, para tu teres uma vaga de calor aqui, é uma coisa raríssima, não é? Quer dizer, começa a ser mais frequente, infelizmente, há todo o clima mundial está a mudar, mas a verdade é que se nós pensarmos nisso, isso foi sempre encarado, de certa forma, toda a gente, ou quase toda a gente diz assim, isso é o Oeste, isso é... Não, isso é uma vantagem brutal. É um ativo espetacular. E eu falo para a minha experiência pessoal, eu, por exemplo, vou de férias para o Algarve uma semana, e eu gosto de dar uma corridinha. Para correr lá é uma chatice. Sim. E, por exemplo, ou me levanto às 5 da manhã para correr, ou então não consigo. De bicicleta. Ou de bicicleta. Para o trabalho é perfeitamente possível em agosto. Nós temos clima para isso. Eu até brinco sempre com isso, digo que nós, áreas informáticas, que isto o Oeste tem uma cloud, não é? É a cloud digital e depois temos a cloud permanente. Tem várias clouds, eu estou sempre a dizer e vendemos isto como sendo assim. É um ativo fantástico, de facto, trabalhar com um clima destes, não é? E é mesmo. Mas isso também é o outro lado que nós tentamos... É olhar para o lado positivo. No fundo estava a pegar um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que é, então, mas isto não é possível? É possível. Então, mas é mau a gente ter um clima mais temperado? Há milhões de pessoas no mundo que se dão mal com o calor e que adoram este clima.
O que nós não podemos é isto, eu não digo isto há muito tempo, porque eu às vezes ficava aí quando via aí as páginas de turismo, né? Nós a vendemos aqui a nossa região com fotografias de sol aberto e calor. Porquê? Mas porquê é que isso acontece? Porque as fotografias das outras zonas de Portugal têm esse sol, então tu, em vez de diferenciares, achas que deves fazer a mesma coisa que os outros fazem. Eu acho que nós temos que vender. Eu não consigo competir em praias, quer dizer, estamos no Oeste, consigo competir em termos de destino de praia com o Algarve, certo? Ou com o Alentejo, com a Costa Vicentina. Não consigo. Eu uso esse argumento quando tenho. Mas há outras mais comercial, certo? Exatamente, há outras mais quando vejo, por exemplo, gostam de surf. Eu digo, olha, espetacular. Quando às vezes chegaram pessoas que chegavam, que diziam que gostavam de andar de bicicleta e eu via, não sei o que, eu dizia assim, olha, fantástico, tu aqui podes perfeitamente viver o ano inteiro e vais de bicicleta para o trabalho. Tens aqui serras relativamente ok, não temos ciclovias. Coisa, ok, falta-nos a infraestrutura. Está um bocadinho de falta. Tá. Pronto, mas isso é aquilo que eu acho que nós temos que começar a fazer enquanto região, que é, digamos assim, a aprimorar-nos em relação à oferta que nós temos. Por exemplo, as pessoas, é muito fácil dizer mal, nós tivemos uma empresa, a maior parte das pessoas não sabem, a maior venda neste momento da Portugal Ventures, que é um fundo de capital de risco, é uma empresa que estava no parque tecnológico, a sede, que é a Cellmaps, que é uma empresa que faz investigação em tratamento oncológico e foi comprada por uma multinacional, estamos a falar de 300 e muitos milhões de euros que foi vendido. A questão agora, as pessoas dizem, está bem, mas eles não estavam lá todos os dias, eles não estavam lá a trabalhar, não estavam lá aos laboratórios, claro, certo. Mas agora mas estiveram cá, nós temos a obrigação de fazer um caminho que estas pessoas já sabem que nós existimos, que existem projetos como o Parque Tecnológico, agora nós temos que alimentar estes projetos, claro, tem que se alimentar, para que os projetos fiquem cá, efetivamente, quer dizer, e é aí que eu acho que nós não estamos ainda na Liga dos Campeões, não? Quer dizer, quando eu falo eu próprio, também do meu trabalho e do nosso trabalho, claro. Temos que de facto construir aqui uma dinâmica que seja um bocadinho mais ambiciosa do ponto de vista de posicionamento. Eu, por exemplo, temos feito algum trabalho até quando falamos com investidores, eu não posso vender só o Parque Tecnológico de Óbidos, não é? Quer dizer, vendemos a região. E aquilo que eu tenho feito é um trabalho. Há coisas que estão a acontecer na nossa região, do ponto de vista até de investigação, desenvolvimento, laboratórios, que a maior parte das pessoas não sabem. Não sabem que há um laboratório colaborativo em Torres Vedras, por exemplo, de investigação na área da agricultura, precisão, tem feito um trabalho espetacular. Não sabem que há laboratórios, por exemplo, na STM, em Peniche, que estão a fazer investigação na área do mar, das pescas, das algas. Agora se virem isto ficam a saber. Ficam a saber. Pronto. E nós temos Leiria, obviamente, em Alcobaça estão a começar também alguns projetos também nestas áreas. Não conhecem, obviamente, as coisas que nós fazemos também enquanto parte tecnológica, as redes onde nós estamos, os I96, com a Universidade de Coimbra, com estas coisas todas. Mas pronto, é um trabalho que eu acho que muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas ninguém sabe que vocês existem, o parte tecnológico. Eu sei. E agora, a questão é, ainda há um processo... Ninguém sabe também, não é bem assim. Sim, mas quer dizer... eu percebo o que estás a dizer. Não é aquela coisa... Não é uma lógica... Não está na televisão todos os dias. Socializada. Por acaso agora até estamos. Pois, estás a ver, afinal. Agora estamos o edifício foi filmado para aquela coisa dos casamentos, um programa que está a dar agora na televisão. Nós já fomos para várias televisões, telenovelas. Mas eu acho que aí, isto é a minha opinião, independentemente do edifício, ok, espetacular, mas eu acho que o que faz a diferença é as pessoas, e neste caso tu fazes muita diferença porque estás à frente desse processo e nota-se, quer dizer, eu aqui, há de facto, isto só para dar aqui uma nota rápida, há aqui situações, que já fizemos alguns episódios do Talks, é que eu de facto, de certa forma tenho que puxar um bocadinho para o convidado. Aqui estou deliciado, porque é assim, eu basicamente meto o microfone à frente e tu falas e contas e explicas e contas histórias. É o convidado melhor que se pode ter, isto é uma categoria, é uma maravilha. O problema comigo é mais ao contrário, já chega, pronto, agora paras um bocadinho. Continua, está espetacular. Aliás, eu estou interessadíssimo e conheço relativamente o parque, até também conheço a ti já há alguns anos e sei mas pronto, pois esses pormenores que tu partilhas e esses projetos, acho que isso é muito importante que seja divulgado e que tu dizes, as pessoas não sabem, é importante que as pessoas fiquem a saber que há alguém que às vezes um bocadinho mais na sombra até porque não aparece aí, não está aí nas redes sociais a fazer show, não está nas televisões, ou está esporadicamente, mas não é. Porque isso também lá está, é aquilo que bocado falámos aí off, isso também não é aquele título de primeira página, não é, às vezes é mais fácil dar uma notícia má do que reconhecer os bons projetos. Portugal não é amigo das empresas, não é amigo dos projetos, ninguém faz nada, o Estado não faz nada, as câmaras ninguém se mexe. E nós trabalhamos, muito, aquilo bota abaixo. E nós trabalhamos muito também com uma realidade que às vezes é difícil, e eu demorei algum tempo a perceber isso, que é...
Nós, para estarmos atualizados com os temas que estão, de alguma forma, na berra dentro das áreas tecnológicas no mundo, nós temos aqui um delay, não vou usar a palavra atraso, mas temos aqui um delayzinho de 4, 5 anos em relação àquilo que é o que está a acontecer noutros locais e que nós, não, hoje em dia, qualquer pessoa minimamente informada sabe o que é que está a acontecer na maior parte dos locais. Sim. E sabe que a tendência que vem aí é esta, aquela ou aquela. Claro. O que depois faz a diferença, de facto, é como é que nós chegamos ao terreno, como é que nós chegamos à nossa comunidade, como é que nós vamos implementar isso no território. E aí eu já vi muitas vezes que a grande questão e o fundamental é acertar no timing com que lançamos as coisas. O timing é muito importante. O que estamos a fazer com o Brasil é a terceira ou quarta tentativa, não é? Quer dizer, porque é preciso criar uma estrutura, é preciso nós conhecermos, é preciso que temos relação entre as pessoas, entre os projetos. Ganha confiança. É preciso... E nós temos um problema em Portugal, de facto, nestas coisas de internacionalização, que é a questão do follow-up, o seguimento das coisas. Não é? Nós somos e fazemos o número primeiro, mas na maior parte das vezes depois não damos continuidade, ou porque nos faltam recursos, ou porque é devido aos fundos comunitários, ou porque mudamos de ideias, pronto, e nós, portugueses, somos de facto pessoas... Foco, é um bocadinho. Abres a porta e depois deixas a porta aberta, mas aqui depois não dá... Mas depois não alimentamos a coisa, não é? Claro. Pronto, e nós, há muitos anos temos 2 ou 3 princípios do ponto de vista do funcionamento do parque, que eram um bocadinho diferentes, se calhar, do que acontecia no resto do país e nos projetos similares aos nossos. Um deles é claramente esse, que nós não fazemos concorrência a empresas privadas. Pronto, essa é uma coisa fundamental. Por exemplo, se eu até posso ter um contabilista a trabalhar comigo, mas nós não vamos fazer contabilidade às empresas. Há outras... Do que tu te safas. Outras, claro, certo. Também é por isso. Mas a questão aqui tem muito a ver. Noutros locais havia-se muito esta ideia de que para uma startup e tal, havia aquele que faziam até contabilidades e eu acho que isso é um erro, porque as empresas têm esses custos e esses custos são custos que têm que ser assumidos e que têm que ser pensados logo de início. Tem que ser pensados no negócio, não é? Isso não é ajudar. Assessorado nas várias áreas. Isso é uma visão um bocadinho paternalista. É isso que eu ia dizer. É um bocado aquela coisa que tu fazes ao teu filho, que é tipo, tu calças as meias todos os dias. E o gajo habitua-se. É isso. É? E aí com 20 anos ainda o gajo está à espera que tu lhe calças as meias. Eu não acredito nessa visão de empreendedorismo. Eu também não. Não acredito e felizmente Portugal está a mudar. No início... repara que é assim, isto é só uma nota. Pronto, eu vou-te interromper nestas coisas. Claro que sim. A brincar, digo sempre isto, empreendedor acaba em dor. Sim, isto tem que doer, pá. E se não doer, não corres atrás. Não corres atrás e não ganhas a resistência necessária. Isto é começar a correr. Eu lembro-me há uns anos, comecei a fazer umas primeiras corridas, aquilo doía-me imenso fazer. A mim nunca me deixou de doer. Mas isso depois é o ritmo. Mas isso é o ritmo. Mas a questão de empreender é mais ou menos igual. Tu se começas a ganhar treino e começas e vais-te parar com dificuldades, aquilo que tu dizes há bocado que é muito importante, que é, não vale a pena vender isto como isto estão conto de fadas, isto vai tudo correr bem, e agora vais para aqui para o parque, e daqui a 1 ou 2 anos estouras aqui como um unicórnio a vender não sei o quê, e fazer 30 por uma linha e vais ganhar 100 milhões por ano. Pode acontecer isso. Certo, mas não pode acontecer, mas isso não é a probabilidade de tu seres o Cristiano Ronaldo aqui do parque. É pouca. Do parque ou do país ou da Europa ou do que for, portanto não é, e vai doer muito. Eu tenho sempre este perfil que aquela questão do segredo, mas qual é o segredo? O segredo é muito trabalho, muita dedicação e muita resistência. Não há outro segredo, e furar. E tentar, tentativa e erro. E fizemos também sempre dentro dessa linha, sempre outra lógica que é assim, eu gosto muito de empresas e nós gostamos de gente que está virada para o mercado. E estamos no Star System também das VCs, do capital de risco, dessas coisas todas, ok, temos esses contactos todos, aliás estamos a trabalhar isso agora até com o maior fundo da América Latina, portanto já nem é só uma coisa em Portugal, temos esses contactos, mas eu gosto de facto muito de empresas que olham para o mercado e que estão preocupadas em vender, não é? Porque já tive histórias de, enfim, uma vez chegou uma empresa, eu estava a falar com ele, era um tipo tecnicamente muito bom, aparentemente, eu não percebo, mas engenharia informática, pareceu-me... Pelo menos parecia. Parecia, pronto, vendia-se como tal. Né? Eu lembro-me de estar a falar com ele e estar-lhe a dizer, então, e quem é que vai vender na tua empresa? Porque ele, para vender tinha zero. E ele dizia-me assim, não, mas o meu produto é tão bom que o mercado vai perceber, não é? E assim, olha, vê a Apple, e por exemplo, até me deu o exemplo da Apple, a sério, estamos a falar da Apple, é esta a lógica de comparação do teu produto, da tua startup com uma Apple. E eu disse, não faz sentido tu não teres, de facto, alguém que venda contigo. Se não és tu que tens esse perfil, tens que arranjar alguém para fazê-lo. E ele continua a insistir que não, durou 2 meses, basicamente. Ao fim de 2 meses estava-me a dizer, pois, é difícil pagar o espaço. Que essa é outra coisa que a maior parte das pessoas não sabem, é que as empresas que lá estão
pagam para estar lá, não há cá... Isso é muito importante, o Pronto. pagar é tal questão da dor, não é? Pagar, exatamente. Pronto. Tem que se assumir determinados custos, As os negócios não existem no há ar. uma visão mesmo às vezes na Romântica, região que não é? acham que nós estamos ali a gerir aquilo e que damos as empresas que lá estão basicamente... Como borla. Exatamente. Não estão, pagam, têm os seus custos, pronto, e aquilo que nós tentamos obviamente é corresponder com aquilo que são as necessidades deles. Mas E pagam logo desde o início, ou seja, já para esclarecer esse Já. ponto, ou seja, eu hoje tenho uma ideia, vou ter contigo, ou com quem tu me indicas para ir ter, não interessa, pronto, vou ter com o parque tecnológico, e a partir do momento em que eu entro, ocupo um espaço, tenho que pagar esse serviço. certo. É? Nós somos assim, porque como qualquer outra empresa, nós vivemos da receita que geramos. Claro. Que é um princípio que também normalmente não é muito comum, mas no nosso caso tem sido sempre assim, e portanto é o compromisso que nós temos às vezes e que exigimos das empresas, e quando estão connosco é um bocado esse. Pronto, e apesar de tudo, pronto, tem funcionado dentro desse regime. Temos um modelo, por exemplo, gradual para as startups, chegam, começam a pagar menos no primeiro ano, mas pagam. Tem uma série de serviços incluídos, a questões de internet, energias, etc., acesso a espaços para eventos, as salas de reuniões, essas coisas todas, aos eventos que nós fazemos, mas tem um custo. Pronto. O que fazemos às vezes que não tem custo são programas tipo de incubação, durante temporários, 8 sessões, coisas deste género, muito naquela lógica que eu acho que aqui na região foi sempre aquilo que nós tivemos essa procura, foi muito de as pessoas considerarem, vêm com uma ideia, muitas vezes muito verde e depois querem Muito estar verde com no outras... sentido, não é ambientalista, verde no sentido de sim, pouco maturado. Pouco maturado, sim, exatamente. Maturado. E vem muito naquela Também pode ser, também podia ser. perspectiva. Mas aqui mais tecnologia, pode, que é mais a questão pode. de tecnologia. E vem muito na perspectiva de ter comunidade. Pronto. E isso é uma coisa que é outra Isso é muito diferença importante. que nós vemos dos mais novos para os mais velhos. Que é os mais novos, e sempre que fizemos coisas ali com malta da casa dos 20 anos, com ideias para startups, eles querem estar num grupo e num ambiente com mais gente onde eles possam falar abertamente dos projetos deles. E é espetacular às vezes vê-los. Mas aquela com coisa do projetos segredo da alma do muito negócio semelhantes. está-se a perder. Achas? Está. Eu acho que ainda bem. Está nas áreas digitais, sim, clássicas, sim. Claro que quando estamos a falar de deep tech, aquela investigação muito profunda... Claro, isso é, aí estamos a falar de coisas outras diferentes. coisas. Agora, quando estamos a falar de empresas, por exemplo, muita questão de hoje em dia, que é pouco falado, que a economia digital vive da criação de comunidades, que é basicamente isto que estás a fazer. Não é? Quer dizer, tens uma comunidade de pessoas que se identifica com a mensagem, com o perfil da empresa, com esta quer aprender até, pronto. E isso faz na base da partilha. Se não se partilhar, não se consegue crescer. Eu acho que tu na vida tens sempre que dar mais que aquilo que recebes, e é a única, pelo menos é a maneira como eu penso que está na vida, tu tens que dar pelo menos tanto com aquilo que para receberes. Se tu estiveres fechado na tua concha, não vais receber, e esse exemplo para quem está a começar é fundamental, neste caso numa empresa ou noutro percurso qualquer, é fundamental porque assim, eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que eu sei muito pouco quando estou a começar. E portanto vou aprender, porque há erros de facto que se eu puder evitar de os cometer porque olho para o lado e o outro está-me a contar a história, eu fiz isto assim e a coisa não correu bem, então eu já não vou fazer. Eu vou fazer outros erros, mas aqueles não vou fazer. Em Portugal já é demasiada a pressão por causa de alguém falhar numa empresa. Eu recordo-me sempre... É aquela dúvida assim, eu bem te disse... Sim, eu bem te disse, estava na cara. Eu disse logo, estava-se mesmo a ver. É isso, que é espetacular quando alguém corre mal depois de uma pessoa dizer isso, não é? Eu bem te disse, aliás, tu devias arranjar um emprego certinho e deixar destas histórias das empresas que isso só dá, é chatice e se perde dinheiro. Arranja um empregozinho certinho, com um saláriozinho certinho e está tudo bem. E para mim, atenção, está tudo bem, eu para mim está... Porque se tem que haver malta para trabalhar nas empresas que os empreendedores criam. Não, e essa é outra coisa. Está tudo bem. E essa é outra coisa que, por há exemplo, pessoas para tudo. Nós quando fizemos o Startup Hobbies, até fizemos assim uma brincadeira, quer dizer, acho que ninguém percebeu no fundo aquilo que lá estava, mas a ideia era um bocadinho essa. Tinhas quase 2 roteiros, em que o roteiro, para tu fazeres a reflexão se de facto queres ser um empreendedor, tu podes não te agradecer. Ou chegares aqui no meio do processo e pensas assim, eu não quero. Isto não é para mim. Pronto, mas vou trabalhar, tranquilo. Exatamente. Podes ser um profissional de altíssima qualidade, tens o teu rendimento, tens coisa, financeiramente estás bem, e estás realizado no sentido em que tu não queres ter essa dor de ser empreendedor. Certo. E está tudo bem, porque nem se fosse a gente empreendedor, isto era um mundo de malucos. Sim, não, exatamente. Tem que haver malta mais racional, mais calma, que no fundo às vezes puxa o empreendedor para mete os pés no chão e pensa melhor, não sei o quê. Eu acho que isso faz parte. Faz parte. E depois e essa questão da comunidade que tu estás a falar também é muito importante, até para as pessoas, no fundo,
se reverem umas nas outras, se sentirem que têm ali uma tribo e que podem partilhar e que podem aprender e que podem e que aquilo que recebem é ser muito mais que aquilo que dão. Verdade. Nessas coisas. E, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não percebem na economia digital, não é? Quer dizer, por exemplo, vamos lá, o setor da agricultura, da fruta, pronto, a lógica da exportação era metíamos uns contentores e vendíamos para a Alemanha, vendíamos para não sei o quê. Pronto, ok, tudo bem, modelo clássico, bem feito, há um comprador do lado de lá, distribuidor, faz isso. Hoje em dia, é possível, perfeitamente possível, a economia digital, nós criarmos, se tivermos essa comunidade dos consumidores, dos nossos produtos, em vez de pensarmos na lógica do destino e uma internacional para o mercado francês, não, é para o mercado daquele consumidor e depois é feita a distribuição em qualquer lado. Eu conto sempre a história do tipo que fazia peças de Lego personalizadas e que viu ali um negócio, porque há 1 milhão de pessoas, ou sei lá, ou 2 ou 3 milhões de pessoas no mundo que gosta daquilo. Agora, de facto, aquele 1 milhão ou 2 milhões de pessoas tem que saber que aquele tipo faz a coisa, faz as peças de Lego personalizadas. Esse é que é o segredo e o desafio, não é? É a questão da venda, lá está. É a venda, há bocado, tu tens um produto espetacular, mas se ninguém que souber que ele existe, o mercado vai... Quer dizer, pode não acontecer. Trabalhar muito mais não na lógica do país, mas na lógica, por exemplo, da persona, do meu cliente. Quem é o meu cliente? Independentemente de onde ele está, redes sociais, dos interesses, dessas coisas todas. Fazer isso. E em relação a isto do empreendedorismo, há uma história que eu nunca mais me esqueço, foi no primeiro Web Summit. Nunca me lembro do nome dele, que era um fundador do Startup 500, que é um dos maiores programas estamos a falar de incubação, mas é um outro nível. São tipos que metem milhões em 72 horas, coisas do género. E ele começa a contar a história, ele disse, a minha segunda empresa não correu mal e tal, e disse, sim, mas pronto, mas também praticamente faliu, etc e tal, mas eu vendi e tal, mas pronto, olha, perdi dinheiro. E ele disse, a terceira empresa já correu benzinho, já fiz algum dinheiro, a quarta correu bastante bem, portanto permitiu-me manter e fazer uma série de coisas na minha vida e continuar a investir, e a quinta correu tão bem que eu comprei um avião, um jato, ele a contar isto. E há um português lá do que estava a assistir e diz assim, desculpe, você esqueceu-se da primeira. E ele vira-se para ele com o ar mais sereno do mundo e disse logo assim, no género, o facto de estás a fazer essa pergunta não deveria estar aqui sequer. Porque alguém que está aqui a trabalhar com startups, alguém que está a ouvir isto, não faz pergunta para a primeira empresa, o que é que tu achas que aconteceu? Correu mal, obviamente. Ele diz, o que é normal é na primeira empresa não correr bem. Claro. Por isso é que eu não falei dela, porque não conta. Felizmente há muita gente a quem corre bem, espetacular. Mas logo à primeira. Quando estamos a falar nestas áreas digitais, de projetos de grande envergadura, querem ter posicionamento, é um processo de facto muito difícil de funcionar. Ainda se estivermos a falar no mercado tão como o português, pronto. Temos agora estes exemplos dos unicórnios que, no espaço de 2 anos, enfim, correu mal. Depois fica nem metade do córneo, não é? Portanto, estamos um bocado assim nesta fase. Portanto, eu acho que é muito esse o espírito que nós temos que tentar e que tentamos trazer ali dentro da comunidade para as empresas, e as empresas acabam por ter, que é eles sentirem-se parte também dessa agenda, que é uma agenda mundial, não é? Pronto. Eu acho que a região tem que fazer um bocadinho mais desse esforço. Para que às vezes há pessoas que dizem, se vocês estiverem cheios e tal, isso para ti é muito bom, é um grande sucesso. Não, eu de facto, eu não quero ser, eu digo sempre, eu não quero ser o eucalipto no deserto, não é? Claro, quer dizer, tudo à volta, ninguém quer tudo à volta. Não é nada esse o espírito. Eu até acho que há um potencial muito grande para nós crescermos nestas áreas e noutras. Há uma série de setores, aguardo com muito curiosidade o que vai acontecer, por exemplo, em Peniche, com o parque tecnológico ligado ao mar e à economia do mar. Portanto, não tem nada esta visão concorrencial e às vezes e as Caldas e Óbidos. Não, isso pode ser complementar. Deixem-se de filmes, não é? Quer dizer, eu digo sempre assim, isso tem a ver com cada um tem que fazer o seu trabalho e depois as empresas, eu digo assim, a geografia das empresas não é a geografia dos concelhos, quer dizer, isto cada um mexe. Cada um não pensar isto nas quintazinhas. Exatamente. Portanto, eu acho que e por acaso aí, verdade seja dita, acho que tem havido até algum progresso na nossa região. O que eu acho que nos faz falta, e eu estou sempre a dizer a mesma coisa, posicionamento para sermos competitivos, para estarmos a atrair investimento a sério para a nossa região. Nem que eu digo sempre assim, meus amigos, vamos ser um bocadinho práticos. Eu vendo muitas vezes e digo, nós somos o norte de Lisboa. Não é o oeste e tal, há um problema de identidade. Cima, não sei quê, amigos, foco. É assim, norte de Lisboa toda a gente percebe o que é que estamos a falar, as empresas, os investidores. Até que vem de fora, né? Vem cá 2 dias, 3 dias. Se tiveres uma referência a Lisboa e dás o norte, claro. tu dizes, eu sou aqui de Óbidos, ninguém sabe não. Até quanto 80 km? 80 km é ao lado, 90 km é ao lado. Pronto, não, mas isso numa capital europeia, pronto, mas isso depois também tem a ver com infraestruturas, com a rede ferroviária, com tudo isso. 80 km do centro de uma cidade, isso não é nada.
Não é nada. Uma Londres, uma Paris, até uma cidades relativamente médias, não é nada. É o normal, agora podemos achar que é bom, que é mau, mas é a realidade. Pronto, e há momentos na vida em que temos de ser práticos e operacionais. E nestas coisas, a região acho que teve sempre mais medo de ser, se calhar, subúrbio, do que pensar assim, não, nós vamos fazer uma estratégia pode ser um subúrbio de qualidade. Pois claro, e captar investimento, e termos as empresas a deslocar-se para cá, e as pessoas a vir trabalhar, etc. Eu aí acho que sim, e temos casos interessantes, mas são poucos, não é? Quer dizer, claro. Eu digo sempre que em Portugal, o problema, por exemplo, de irmos às conferências e aos eventos, é que houve uma fase da minha vida que fazia muitos eventos em representação, por exemplo, da Câmara, de Óbidos e tal, e na área de turismo, culturas e coisas do género. E aquilo chegava a ser confrangedor, porque passado 4 ou 5 anos íamos aos mesmos eventos, e quem é que eram as melhores empresas, os bons casos que lá estavam? Os mesmos de há 4 anos atrás. Pá, eu uma vez, e lembro-me de ter uma empresa no Alentejo que até me disse assim, pá, eu já estou tão farto disto. Eu não quero ser o melhor exemplo, eu quero é que apareçam outros, que é sinal... Então, convidava sempre uma pessoa que não havia outra. Não havia outra. Pronto, e isto era um bocadinho aquela coisa de... pronto, ou seja, não tens diversidade, não tens quantidade, pronto, qualidade há sempre alguma, mas de facto não tens a quantidade nas coisas. Pronto. E porquê é que tu achas que quais é que são as razões que tu achas que em Portugal, comparando com outros países europeus, né, que neste caso são aqueles que mais facilmente a gente compara, porquê é que tu achas que esse fenómeno do empreendedorismo e no fundo esses ecossistemas, porque é que isso tem demorado, se calhar, tanto mais tempo do que demora nos outros? Porque é que isso em Portugal às vezes até é visto de uma forma quase negativa, tipo, esses gajos, os empreendedores e tal, o que é isso? O que é essa malta? O que é essa gente? Essa malta lá do Hub Summit e do não sei o quê, o que é essa malta? Porque achas que isso tem a ver com uma questão cultural, tem a ver com o quê? Tem também, medo? Sim, também, mas eu nunca fui mordido por nenhum, nunca nenhum fez mal. Sim, mas não só. Há uma questão fundamental que nós não falamos, é uma aversão ao risco. Nós somos o pior país da União Europeia, claramente, e dos piores do mundo. Há um estudo, eu não me lembro agora de cor, mas até foi uma empresa, que é uma empresa de Leiria, que é a Void, na altura que num evento no parque ele falou disso e mostrou-me isso. É impressionante. Nós somos, de facto... A aversão ao risco. A aversão ao risco em Portugal é um absurdo. E eu acho que é um problema quase de pandemia, quase uma coisa epidémica, que já alastrou, e isto é terrível, porque as empresas vivem muito com essa... Vivem de risco. As empresas têm que arriscar os negócios. Portanto, logo aí é assim, se nós não trabalharmos isso, é um problema. Isso é assim, aversão ao risco, porquê? Questões culturais, é um facto, somos um país um bocadinho submisso, muita gente que tem se calhar esse espírito empreendedor emigra, também acontece, e portanto... Eu não gosto muito desta visão que só ficam cá os resignados, porque então, quer dizer, parece que nós também, o estar cá em Portugal também é uma prova de resiliência. Eu não sou resignado, e tu também não é? Quer dizer, exatamente, estamos a fazer coisas, não é? Claro. Mas acho que depois há um problema que é um problema de justiça, que é uma coisa de uma gravidade absurda, e as pessoas às vezes dizem-me assim, qual é a diferença do quanto que tu sentes entre um ambiente económico em Portugal e noutros países? E eu digo claramente a questão do risco e a questão da justiça. A maior parte dos negócios em Portugal as pessoas fazem numa base de confiança pessoal. Então faz o sistema judicial, no fundo. O sistema judicial. Como é que a coisa funciona ou não funciona. Neste caso, não funciona. Tu, quando fazes negócio, tens de ter algumas garantias em relação àquelas pessoas. E nós personalizamos muitas das vezes demasiado os negócios. Ou seja, quase que emocionalizamos a coisa. Exatamente. Não é? É assim, eu tenho que confiar naquela pessoa para fazer negócio com ele. E depois as pessoas dizem assim, mas está errado. Eu não acho que esteja errado. Eu acho que é uma defesa. Mas não é o único critério, a questão também é essa. Não, exato, mas é uma defesa que as pessoas têm que ter. Porquê? Porque imagina que tu fazes uma sociedade com um tipo de coisa que corre mal. Mas que cais num tribunal, andas anos para resolver um problema que noutros países são meses. E aquilo é assim. E isto cria uma cultura do ponto de vista do negócio em que tu não estás preocupado com isto. Diz assim, vamos para a frente, vamos fazer negócio. Correu mal, vamos a tribunal. Resolve-se rápido. Uma arbitragem. Correu bem, fixe. Porreiro. Aqui não, nós temos de facto de andar sempre a contar as hipóteses todas e estatisticamente a ver qual é a probabilidade daquilo correr bem ou mal, porque senão sabemos que vamos arranjar um problema para o resto da vida. Provavelmente, não é? Portanto, esse é um ato que eu acho que é pouquíssimo falado em Portugal e que é uma coisa que, mesmo quando se fala da justiça, nós falamos da justiça na perspectiva do crime, não é? Do ser preso, ser um bandido. Não, eu estou a falar daqui da justiça do ponto de vista do conflito. E relativo aos negócios. Um negócio, exatamente. Um conflito entre uma sociedade, entre um cliente, um que não paga, ou outro que acha que não devia de ser aquele o valor, porque o serviço... Nós não podemos correr o risco de cair no tribunal, senão é um problema que nós temos. Portanto, eu diria que essa era a questão fundamental. Depois, uma simplicidade na questão do processo. Nós temos as empresas na hora, temos essas coisas todas, pronto, é um grande progresso, de facto.
Mas vimos agora, tu sabes isso melhor que eu, não é? 1365 alterações, ou que foi, no código de IRC, num espaço de não sei quantos anos. Foi nos últimos 2, 3 anos foi crítico. Isto é um pesadelo. Por um lado é interessante, mas também é uma coisa que é assim, cada vez, ao contrário do que eu achava normal, eu vejo cada vez mais pessoas com empresas que delegam uma função vital do seu negócio, eu sou assim tal e qual, confesso, nos contabilistas. E o contabilista, vocês neste momento são quase o CTO, o CFO, de tudo e mais alguma coisa das empresas. Porquê? Porque o sistema está de tal maneira complexo que mesmo alguém que tenha um negócio e queira perceber minimamente como é que ele funciona, desiste. Ou então deixa de fazer aquilo que de facto gosta, que é desenvolver produtos, desenvolver serviços, vender, fazer crescer a empresa. Portanto, aí é outra coisa, simplificação da lógica, tem que haver. As questões culturais, que é preciso fazer mais trabalho em relação à questão do insucesso, que é preciso tirar a carga de falhar. Sim, isso é verdade. Certo. É verdade. A questão da literacia financeira, nós já falamos disso muita vez. Já lá vou. Outra coisa. Eu não podia deixar-te ir embora sem falar desse tema. E depois temos aqui a questão... Eu falo sempre, né? O Tiago já está a rir. E temos uma questão que já se está a ver felizmente, mas que ainda estamos muito longe, que é, nós ainda trabalhamos muito, já falamos uns com os outros, mas ainda funcionamos em silos, não é? Eu agora adotei uma estratégia aí na minha vida profissional, que é quando vou a eventos, a primeira coisa que eu gosto de fazer é analisar o programa, que é quem fez aquele programa, porque é que fez aquele programa com aquela estrutura. E depois chegar lá e ver como é que são as interações e as apresentações das pessoas. E invariavelmente o que se vê é, há uma boa vontade que não existia se calhar até antes das pessoas apresentarem o que é que estão a fazer e de falarem uns com os outros, mas depois tu sentes que de facto ainda não há colaboração nem há cooperação entre elas. De ontem falava com uma empresa nossa, da área da saúde, uma empresa muito interessante, fizemos um evento aliás no Parque também muito bom sobre desporto, tecnologia e saúde, e ele dizia-me que estava numa feira em França e ele estava a dizer, pá, isto é espetacular. Eu disse, mas qual é a grande diferença? Mas estás a fechar muito nos negócios? É assim, não é questão de fechar os negócios na feira, mas é o tempo que me rende, porque eu não preciso de andar a vender os conceitos que eu vendo em Portugal. Porque eu em Portugal, estamos a falar de uma empresa que está, de alguma forma, a ter uma abordagem internacional ao mercado. E ele diz, quando eu chego em Portugal, uma das coisas que eu perco imenso tempo a convencer as pessoas sobre conceitos que já estão vendidos, já estão estudados, que já são trabalhados em qualquer país da Europa. Porquê? Porque há uma resistência à partida, logo. Claro. Sim, este tipo é comercial, está-me aqui a enganar. Está-me aqui a vender. Que é outra coisa que eu digo sempre assim. Vender deixem de tratar mal os comerciais. Eu estou a fazer o trabalho deles. Se eles não tiverem a vender, as próprias empresas não vão saber que aquele serviço existe. E que aquilo até pode ser interessante. E vender eles. Não é enganar. Exatamente. Estar a vender não quer dizer que esteja a enganar ninguém. Sim, mas não há esta lógica muito comercial desonesta. Oh, já me está a vender. Eu conto sempre, o meu pai foi comercial a vida toda, não é? E aquilo chegou a um ponto que ele ficou de tal maneira martirizado que ele era incapaz de regatear seja o que for com alguém, discutir um preço. Se ia comprar um carro, tinha um sentimento de culpa. O vendedor pedia-lhe aquilo e ele dizia, se calhar conseguis um preço melhor, não? E tal, e ele disse, não faço isso. Se ele está a dizer que é aquele preço, é porque é aquele preço. É aquele preço. E era talvez das poucas pessoas que eu conheci que fazia aquilo. Mas era, e eu tinha a percepção, ele uma vez chegou-me a dizer isso, que era a coisa que ele mais detestava, é ter gente sempre constantemente a regatear até um limite do ridículo, até um ponto que ele dizia assim, mas isso não faz sentido, se você não quer pagar o produto, se quer que nós lhe estamos a vender, tudo bem, vá comprar outras coisas mais baratas, agora, eu não lhe posso vender abaixo daquilo que é o preço de custo, claro, é loucura. Pronto, não, ou seja, há aqui também uma falta um bocadinho de maturidade ainda na forma como os negócios são feitos, mas eu acho que isso também tem a ver muito com o país, não é? Portanto, eu diria que justiça, claramente, um problema... Justiça, a questão do medo, da aversão ao risco. Do medo, a aversão ao risco. Estão ligadas também às questões culturais, a questão da simplificação dos processos, sim, é fundamental. Muito networking, muitas experiências de partilha de experiências, acho que isso tem-se feito esse trabalho. A questão de inverter o segredo é a alma do negócio e para a alma é o segredo do negócio. Partilhar, sim, de abrir um bocado. Acho que sim, depende das áreas, mas creio que sim. Claro. Epá, e acima de tudo, deixarmos e essa é a fase que eu acho que nós estamos a tentar trabalhar agora, que é, não há, eu sou da agricultura, pá, não tem nada a ver com tecnologia. Ou eu sou da tecnologia, pá, isto não é para o turismo. Pá, é ridículo. Aliás, nós próprios, acho que somos um exemplo, quer dizer, eu vou falar do meu exemplo, vou dizer que é um bom exemplo, mas acho que é, pronto, tu dirás, agora que também aqui não vais dizer que é mau, não estás aqui. Não, mas eu digo sempre que é bom, para cá. O vosso exemplo é bom. Ou seja, que é uma área que diz, pá, essa é uma área muito cinzenta, muito tradicional, não, mas é uma área que tem tudo para ser uma área muito tecnológica, não é verdade? Mesmo. Aliás, no fundo, pronto, a nossa aventura aqui do parque que já começou, tem a ver um bocado com isso. Tem a ver com... Há uma componente de qualquer negócio, desde a agricultura, que tem uma componente tecnológica brutal, e nós conhecemos aos negócios, até que já falámos, até pá, hoje em dia,
tecnologia entra em tudo. Tudo. Tudo na tua vida. Tudo. Pá, tudo. Desde a máquina que tira o café que tu bebes de manhã, até à torradeira que faz as tuas torradas, até no final do dia estás a olhar para um ecrã e a ver um programa ou para o teu telefone, tudo tem tecnologia, Tudo. da coisa mais simples. Lá está, desde E a maçã dados, que tu comes, desde dados. O Big Data é muito importante, o tratamento dos dados. A outra cena, a maior parte das pessoas não sabem. Não sabem que nós neste momento, se quisermos, eu sei quantas pessoas estão dentro da Vila de Óbidos e quantos automóveis estão dentro da Vila de Óbidos. E fazemos isso sem sabermos quem é que são as pessoas, que não queremos saber. Sim, porque é uma questão de proteção de dados. Claro. Não estamos a monitorizar ninguém, não fazemos. Mas sabes o número de pessoas que Mas estão lá. sabemos. Isso pode ser uma informação importante, por exemplo, para o comércio de rua de Óbidos. Certo. Para vender aquilo enquanto destino. Para o comércio de rua, para fazer, por exemplo, planos de emergência, de acordo com a quantidade que a carga de pessoas que a Vila tem de veículos. Ou seja, se estiveres no meio do evento e tiveres uma ocupação da Vila em 120% ou 130%, não vale a pena mandares para lá 3 ou 4 carros dos bombeiros, que eles não vão passar. Claro. Certo? Pronto, há uma série de coisas. Mas isso foi uma empresa que desenvolveu. Uma empresa do Parque Tecnológico de Óbidos, faz sistemas de visão de computador que podem ser. Que trabalhou, por exemplo, desde para as portagens, para as scouts, que faz, por exemplo, reconhecimentos de cargas, por exemplo, madeiras. Não sabia que havia um problema em que havia malta que mexia na madeira, que o caminhão era pesado e tal, mas depois no meio mexiam nas madeiras e tal, tirava umas coisas. Aquilo faz, digamos assim, a imagem reconhece a carga, porque ninguém mexe depois na madeira e fica exatamente igual. E consegue-se perceber se houve mexidas na carga ou não, por exemplo. E estes sistemas que estamos a instalar e que temos na Vila estão a recolher essa informação, estamos a fazer esses dados. E agora o que é preciso? É pôr uma camada disto chamado Data Science, de cientistas de dados, a trabalhar aquilo, a gerar e a fazer relações com outras fontes de informação que existam. E imaginando que nós, por exemplo, conseguimos chegar aos dados das passagens, por exemplo, na autoestrada do Oeste, no Bom Barral. Nós, ao fim de algum tempo, conseguimos perceber que um aumento de tantos por cento na passagem vai ter um reflexo em Óbidos. Isto permite-nos, por exemplo, que a gente se consiga estruturar na forma como vamos acolher as pessoas. Claro. Eu conto sempre um exemplo que é um exemplo muito básico, as pessoas primeiro riem-se, mas depois percebem que é mesmo verdade. Se chegarem 10 autocarros ao mesmo tempo, são 500 pessoas. Normalmente são pessoas mais velhas que chegam a Óbidos em excursões. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando precisam de sair do autocarro? Ir à casa de banho. Exatamente. Agora, como é que se nós temos 500 pessoas a irem a 2 casas de banho, qual é o provável resultado que nós vamos ter? É uma fila. Pronto. E isso com reflexo. É o desagrado. E o reflexo em tudo o resto que nós possamos ter. Ou seja, hoje em dia, nós estivemos a trabalhar estes dados e estes sistemas e o que a tecnologia nos proporciona, nós conseguimos ter uma abordagem que é uma abordagem preditiva, digamos assim, que é nós anteciparmos aquilo que são os cenários. As pessoas em Portugal, nós estamos sempre a dizer, há excesso de turismo, por exemplo, em Óbidos. Eu digo, o que é que vos leva a dizer? Mas o que é excesso de turismo? O que é que é? Eu vou dizer assim, se calhar há um excesso de turismo durante uma hora. Se calhar há um problema de gestão. Que é, se calhar aquelas pessoas podiam ser canalizadas para outras horas. Não sei, se calhar não sei. Ou seja, mas antes disso nós temos é que trabalhar os dados, não é? Quer dizer, e esta questão do Big Data dá para todos os negócios. Na questão do turismo, então, é fundamental. E pronto, eu acho que é aí a questão dos eventos, e uma das coisas que nós estamos agora a trabalhar, até com a Óbidos Criativa, que é a empresa que gera os eventos, e o Parque Tecnológico, é criarmos ali quase um laboratório de soluções digitais, por exemplo, para os eventos. Que é, no Vila Natal há um problema, não é? Nós não podemos ter 10 Pai Natais dentro do evento, não é? Porque senão os miúdos dizem lá, então, está ali um Pai Natal, tem que haver um. Pronto, então para haver um, temos que gera um problema, claro, que é toda a gente quer ir tirar a fotografia com o Pai Natal. Portanto, o que gera problemas, filas, descontentamento, crianças ao colo e coisas deste género. Uma das coisas que nós vamos ter que eventualmente podemos pensar é precisamente isso. Como é que nós, via digitalmente ou não, ou de outra forma, ou o que é que nós conseguimos fazer enquanto empresas e parque tecnológico, seja para ajudar, por exemplo, a Óbidos Criativa a resolver problemas muito concretos desta gestão de filas, de pessoas, de conteúdos, que é uma coisa que nós aqui na região também tínhamos muito potencial, mas que não está a ser também devidamente trabalhada, que é a questão dos conteúdos. Pronto. Que é tudo o que é estas áreas do entretenimento, das áreas digitais. Nós temos uma escola a formar gente em multimédia, em som, é isto, e depois, honestamente, é assim, não há correspondência nas empresas que nós temos na região. Eu também sou culpado disso, mas não é por falta de tentativa, se calhar as tentativas são erradas, da forma como nós estamos a pensar. Pronto, mas há, de facto, aqui um potencial de pessoas
que nós não estamos a tirar partido e que eles vão ter que fazer outra coisa, não sei para onde, em outras áreas. Ou saem da região para o outro lado ququalquer, ou para ficarem aqui não têm essas oportunidades. Exatamente, essa, né? exatamente. Pronto, há muita gente que está a trabalhar nos eventos nas partes de cenografias, etc, outras coisas. Estas áreas de conteúdos, produção, multimédias, entretenimento, audiovisual, é uma coisa que nós ainda temos que, de facto, arranjar aqui uma estrutura, porque eu acho que nós podíamos, de facto, ser muito, muito interessantes nessa área. Eu, por acaso, ia-te fazer uma pergunta, se calhar que tem a ver com isso que estás a falar, que é se tu achas que a região, isto depois é uma questão que eu acho que faz sempre sentido numa região, e até eventualmente num país, que é a questão e já se fala há muitos anos deste conceito, que é um conceito de cluster, ou seja, tu achas que a nossa região tem condições para ser um cluster, por exemplo, neste caso da área da tecnologia, a partir do parque? Achas que a evolução... A pergunta vem um bocadinho no sentido, ok, passaram 10 anos, cerca de 10 anos do teu percurso ali, o que é que tu achas que vão ser os próximos 10 anos? Será que é a criação de um tal cluster tecnológico? É o quê? É a região poder ser uma referência dentro da área tecnológica transversal, ou focar-se num determinado, por exemplo, aqui é uma zona muito agrícola, é focar-se, por exemplo, na tecnologia para a agricultura, ou é focar-se na tecnologia para o turismo? Estavas a falar agora de turismo. Achas que há alguma área de especialização que faça mais sentido ou não? Eu acho que essas áreas são áreas onde nós temos que, nós, enquanto parte tecnológica, fomos sempre agnósticos um bocadinho nos temas. Pronto, é isso. E porquê? É uma crise, se calhar, de identidade desde o início, nunca foi bem resolvida. Tecnologia, ponto, não é? Tecnologia, interessa-nos mais a questão do processo e porque também, vamos ser honestos, nós temos um edifício com 50 empresas. Claro. Não temos maturidade na nossa região para dizer que assim, vamos fazer um projeto desta natureza focado naquela área. Claro. Por isso é que eu te pergunto, nos próximos 10 anos... Nos próximos 10 anos, claramente, acho que sim. Temos que ter tem que haver focos. Parece-me que a região deve olhar para estas áreas da tecnologia de uma perspectiva diferente do que tem olhado. Não achar que o facto de ter projetos nestas áreas estão a entrar no campeonato de Óbidos ou achar que isto é uma concorrência. Não é. Pronto, se pudermos ter alguma relação e articulação, muito bem. Se não tivermos, também não convivo bem com essa lógica da competição. Não me choca isso. Mas se tivermos alguma articulação, que acaba por acontecer de uma forma um bocado informal, não é? Às vezes as pessoas diziam assim, mas nas Caldas também há projetos, certo? Mas tudo bem, mas a boa competição, a boa concorrência nunca fez mal a ninguém. Sim, por exemplo, o Nicola tem um projeto nos Chiles e tal, nós sempre conversamos e falamos poucas vezes, mas toda a gente sabe o que é que cada um faz, quer dizer, eu passo-lhe coisas que vejo claramente assim, olha, isto não tem fit para mim, mas tem para ele. O que tu queres, a área em que estás a trabalhar, o tipo de abordagem é ali, faz mais sentido para ti. E ao contrário também já aconteceu. E portanto eu acho que esse é o tal grau de maturidade que nós precisamos ter alguma especialização, sim, acho que Torres Vedras tem feito algum trabalho e está a fazer um bom trabalho na área da agricultura com esse projeto do Colab. Peniche, pronto, aquilo tem tudo. Eu acho que é um caso único a nível mundial e portanto a única coisa que me faz confusão naquele processo é como é que aquilo não está já, enfim, a todo vapor, mas isso é outra guerra. Como é que tu desaproveitas um ativo brutal que tu tens em termos de mar, é uma coisa impressionante. Uma vez numa reunião lá, também por causa desse projeto, diziam, nós somos um bocadinho semelhantes a Óbidos, assim, não são. Não são, porque é assim, o que nós estamos a fazer em Óbidos, neste momento, enquanto parque tecnológico, se calhar é replicável noutro local. Mas eu não consigo fazer em Óbidos o que Peniche pode fazer. Claro. Eu não tenho mar. Vocês conseguem copiar Óbidos, mas eu não consigo copiar Peniche. Ou seja, há ali coisas diferentes. Onde eu acho que Óbidos tem um potencial absolutamente impar no país, de facto, é nesta questão destas tecnologias ligadas ao turismo, ligadas a eventos, ligadas a estes conteúdos. Porquê? Temos a Vila, que de facto é o que é. Sim, a Vila é um museu a céu aberto, é uma coisa excepcional. Temos a dinâmica dos eventos e a capacidade que aquela empresa Óbidos Criativa tem de fazer eventos, que é uma coisa que não me deixa de surpreender, a forma como eles trabalham e a quase mecanizada como está feito aquilo. E nós temos que ser um bocadinho aqui. Também temos esta dimensão de complemento nesta parte tecnológica. E eu diria que aí é um foco que nós temos que trabalhar bem. Pronto, e acho que sim. Isto está ligado a um conceito um bocadinho mais complexo, que não vale a pena se calhar estarmos aqui, que é a questão dos interfaces, que eu acho que é muita cara de Óbidos também, e do nosso posicionamento, que é, nós provavelmente não seremos nunca um centro de investigação avançado e de laboratórios, etc. Podemos ser. Isso implica investimentos que nunca foram feitos até agora. Claro. Pronto, mas podemos ser. Mas se continuarmos um bocado como até agora, não parece que seja bem a soar.
Mas nós somos e temos um potencial interessante para sermos aqueles que pensam e que criam soluções na relação entre o homem, a máquina e os sistemas, que é mesmo a questão do design do interface, o design da experiência do utilizador, que mistura um bocadinho as duas coisas, ou seja, está ali no meio entre aquilo que é o design, entre aquilo que é a parte de investigação tecnológica. Isso era aquilo que eu acho que depois de muitos anos e de muito neurónio queimado a pensar assim, onde é que nós podemos... Qual é o nosso... Sim, se nós tivéssemos a dizer assim, Miguel, agora tens que pôr as fichas todas num sítio. Eu diria que neste momento seriam nestas áreas. Era a pergunta que eu tinha a fazer a seguir, mas pronto, nesse caso já estás a responder. Tu és um convidado muito fácil, pá, eu te digo, pá, é espetacular. Eu faço 3 perguntas, tu falas 5 horas, portanto, é impressionante. Portanto, não, mas falas, mas pelo menos, não sei se vai ser interessante para vocês, mas para mim está a ser muito interessante e tenho a certeza que mas também se não for, digam-nos, pá, que é para eu poder saber, não é? Não, exatamente, pá, venham lá nos comentários a dizer, pá, isto realmente o Miguel foi um chato do caneco, não teve interesse nenhum. Sim, exatamente. Mas eu acho que não, pá, mas pelo menos, eu nisto também sou um bocadinho egoísta, gosto que as pessoas gostem, mas também, se eu gostar, para mim já é uma vitória. E se o convidado gostar também de estar aqui a conversar comigo, e portanto eu estou muito satisfeito de estar a ouvir e acho que a mensagem que estás a passar é muito importante nas várias vertentes, e daí ter feito a pergunta no fundo, que era um bocadinho essa, que era, ok, daqui nos próximos 10 anos, para onde é que a gente deve caminhar nesse sentido enquanto região, enquanto parque? Certamente nesta área. Enquanto região, acho que temos um trabalho acelerado a fazer na parte da indústria, que é, enfim, não quero usar um adjetivo mau, mas não é aceitável. Praticamente não tem. Não é aceitável. Temos muito pouca, temos algumas. Eu convivo com uma realidade que me custa muito todos os dias, pá, que é muitas das vezes ter que dizer às empresas que nos procuram que não há local para eles se instalarem, quer dizer... Isso, óbvio, isso é dramático, quase. Eu tenho falado com o Presidente da Câmara de Óbidos sobre isso e acho que ele está sensível ao tema e acho que, neste caso, o município tem vontade de resolver esse problema e de arranjar uma solução. Eu acho que as Caldas deve fazê-lo também, quer dizer, não faz sentido nós andarmos aqui nesta visão um bocadinho desestruturada, digamos assim, de atração de investimento. Eu olho para a região e vejo um potencial brutal de atração de investimento estrangeiro e de empresas para cá. Indústria, dimensão tecnológica ou não. Pronto, não... E acho que nós estamos a anos-luz daquilo que seria o normal. Portanto, eu digo sempre que tenho uma apresentação. O que é que achas que falta? Eu acho que falta para termos essa capacidade, ou seja, para concretizarmos essa capacidade de atrair investimentos, pá, que criem emprego de valor, que criem riqueza na região. O que é que tu achas que falta? Não direi que tenha que haver uma entidade exclusiva, mas nós temos de facto um ecossistema maduro em que o investidor saiba com quem é que tem que falar. E eu próprio saiba com quem é que eu tenho que falar. Portanto, eu vou fazendo um bocado esse trabalho. Às vezes já que tenho uns contactos na Câmara de Bombarral, em Óbidos não dá, vamos para o Bombarral, ou vamos para o Alcobaça, ou vão para as Caldas da Rainha. Mas isso ainda não é um ecossistema maduro, não está bem feito, devia estar bem feito. Porque eventualmente as câmaras não comunicam umas com as outras, não há uma coordenação, não há uma estratégia comum. Se calhar, não quero entrar aqui muito na questão política, sim, mas certo, não, mas eu acho que ultrapassa um bocadinho isso. Ultrapassa, exatamente, portanto, nem é uma pergunta não é uma questão de vontade, é uma questão de mentalidade. Eu conheço gente em todas as câmaras, isto é aquelas coisas que nós passamos a vida a dizer mal, mas depois há uma coisa que é assim, não há ninguém que não esteja nestas áreas que não queira fazer um bom trabalho, não quer dizer, toda a gente está nas câmaras, toda a gente quer fazer isto, quer fazer bem. E portanto, eu as pessoas com quem eu falo, eu vejo isso. E a frustração muitas das vezes é assim, não tem forma disso. Porque nós temos um modelo, do ponto de vista de gestão do território, que é um problema, um caos. As questões dos PDMs, são coisas que são garrotes autênticos às câmaras municipais que é quase um jackpot, não é? Quer dizer, nós demoramos 20 ou 30 anos às vezes a fazer uma revisão e depois temos que acertar, porque se não acertarmos... Está mais 20 ou 30 anos parado. É o fim do mundo. Congela outra vez, não é? E a questão é que a velocidade com que as dinâmicas acontecem, claro. A economia, a indústria, a não resposta... é compatível com isso. E essa eu acho que há um grande problema na visão do território, na forma como nós estamos organizados para dar resposta a investidores. E o investidor quer ter respostas rápidas. Um dos grandes sucessos, digo eu, na forma como nós gerimos o parque, é que temos essa autonomia. E quando eu digo o parque, nos edifícios centrais, em última análise, é perfeitamente possível, passado uma hora, alguém estar a trabalhar lá. Já aconteceu. Temos uma empresa, é explicado, olha, o parque é isto, o parque é aquilo, estão aqui os minutos do contrato, está aqui o regulamento, está isto, está enquadrado, eles concordam, então assina-se, a sala está disponível, está ali. Isto é uma coisa, as pessoas dizem assim, isto é assim tão difícil, não é assim tão difícil.
Não podemos estar preocupados com a nossa sombra, constantemente a achar que isto vai dar erro ou vai ser isto, pronto, é o que é. Temos que ter as coisas juridicamente bem feitas, porque se aquilo correr mal, ok, também temos que ter forma de podermos lidar com isso, mas isso para quem está a investir e para quem quer vir para o território valoriza muito isso. Eu dizia sempre que nós somos uma espécie, e eu sempre quis ser uma lancha rápida no meio dos porta-aviões, né? Os porta-aviões, pesadões, e nós andamos ali no meio a tentar, obviamente não fazemos a mesma coisa do porta-aviões, mas pronto, estamos lá. E à medida que vamos crescendo o barquinho, podemos chegar um dia a ser um porta-aviões. Eu acho que é aí que a região não está devidamente estruturada e que se perde demasiado tempo em questões muito pouco concretas. Eu acho que de facto devia de haver uma agência para o investimento para a região, devia de haver esse trabalho. Eu sei que a Cima Oeste faz um bocado desse trabalho, a AIRO faz um bocado desse trabalho. E eu digo assim, às vezes não é preciso criar entidades novas, não é preciso ir buscar aproveitar pessoas. O que já está feito. É o que existe. Mas por isto, às vezes só é preciso um e-mail. Que é uma das coisas, fazer a ligação. Número de telefone. É um website onde aquilo que é de recolha das coisas não tem que ser o meu, que é isto. É o que eu digo sempre, o tipo já está a fingir aqui para se for em bicos de pés para um emprego. Para aparecer. Não, eu estou bem, não há stress. É mesmo esta coisa de assim, a pessoa quer saber com quem é que fala. Pronto. E as questões da indústria, por exemplo, e dos espaços das zonas industriais, é de facto uma realidade que nós temos que trabalhar melhor. Eu digo sempre, há uma coisa que eu gostava de fazer na vida é repensar os conceitos das zonas industriais. Fazer uma coisa que tenha algumas dimensões daquilo que nós temos enquanto parque tecnológico e aquilo que as empresas e as indústrias precisam, que são coisas muito concretas e muito específicas. E isso nós não estamos a ser inovadores e podemos estar a ser. Depois, ligar muito à questão do investimento, e isso também é uma área, na área digital que nós temos, ainda somos um bocadinho verdes, também não no sentido, lá mais uma vez, ecológico, mas pouco maduros, mas nós temos na região gente ligada a fundos de investimento, gente com capital, mas que não está ainda articulado e que nós não estamos a trabalhar em conjunto. Portanto, eu acho que são as duas questões que eu acho fundamental. A questão do espaço físico e concreto, a capacidade de atração, a questão do investimento. Quebramos esta coisa, porque eu tenho uma empresa de transportes e tenho capital, mas só invisto nesta área. Isto é uma coisa que só em Portugal, na maior parte das áreas, as pessoas têm diversificações, claro, de portfólios, de investimentos, claro. Há essas estruturas que estão trabalhadas. Mas isso é uma excelente dica para fecharmos com o tal tema da literacia financeira. Certo. Que eu gostava de te ouvir um bocadinho sobre isso também, que é sempre um tema que já sabem que a gente fala aqui. Portanto, porque é um tema que me diz muito a mim e a nós, estamos nessa área também, um bocado financeiro. Também fazemos um bocado esse trabalho de evangelizar nesse sentido e eu trago sempre esse tema para a mesa, porque acho que efetivamente é um tema que tem tudo a ver com aquilo que tivemos a falar até agora de empreendedorismo, tem tudo a ver exatamente com aquilo que estavas a falar agora que é o princípio básico do conhecimento financeiro, que é a diversificação de investimento, tem tudo a ver, por isso é que eu agarrei logo essa dica. Como é que tu vês, e agora queria ter a tua visão, já toda a gente conhece a minha, portanto já não vou estar aqui a repetir, como é que tu vês no fundo o enquadramento nacional e regional a esse nível de conhecimento financeiro ou de conhecimentos financeiros? Primeira pergunta. E segunda, que importância é que tu atribuis a isso a quem está a começar um negócio agora e quem tem lá está, quem quer ser empreendedor e quer ter um negócio, que importância é que tu achas que isso tem? Portanto, duas questões, uma, como é que tu vês que está e se vês que tem evoluído, e outra, se achas que isso é importante ou é relevante. Olha, humildemente começo pelo meu exemplo pessoal, que é, eu tenho muita fragilidade do ponto de vista de conhecimento técnico nestas áreas para aquilo que é o trabalho que eu faço. E, por exemplo, eu acabo por trabalhar numa área onde eu senti sempre essa carência, porque nunca tive de facto essa formação. Cada um depois terá mais perfil ou menos para essas áreas, claro. Mas por exemplo, não é toda a gente ser especialista financeiro. Exato, mas pelo menos esta dimensão, base, sim, eu continuo a achar que é fraco, muito fraco. Ainda hoje estava a dizer a esses luso-americanos que em Portugal estavam a perguntar o que é que eu achava, por exemplo, as dinâmicas nas empresas, principalmente nas startups, que é a realidade, nós temos empresas muito pequeninas. Eu digo que nós não temos um problema em Portugal de conhecimento técnico nas áreas em que as empresas trabalham. E tanto não temos que a malta vai lá para fora e dá-se bem. Exatamente. O problema não é esse. O problema é a gestão. Pronto. E por exemplo, eu digo sempre, eu estou sempre a dizer, aquilo que me perguntam agora hoje em dia é assim, programas para estágios nas empresas, assim, de gestão. E os programadores, é outra coisa.
Mas eu acho que para o ecossistema e para a rede de empresas crescer, o que faz falta é nessas áreas. Porque, de facto, há muito poucas competências, mesmo agora, nas pessoas que estão a sair agora e que têm uma boa formação técnica, e nós, essencialmente, trabalhamos muito com engenharias, é mais por aí. Mas é malta muito técnica no sentido daquilo que faz, mas não tem o conhecimento depois... Mas isso até pode ser uma boa qualidade. O que a mim me faz confusão é porque é que nós não estamos a fazer a outra parte, não é? Claro. Porque é que a outra metade não está a chegar aqui ao terreno. Exatamente. Eu penso, mas porquê é que eles não querem fazer, por exemplo, mais sociedades com gestores, com gente com formação? Eu não teria problema nenhum, aliás, eu até, criando uma empresa, o que eu gostava é ter alguém com um perfil a trabalhar comigo. Mas ajudasse a geri-la, não é? A geri-la, claro, e com essa dimensão. Pronto, há aqui uma zona cinzenta de facto que não está a ser resolvida e, portanto, eu diria que aí estamos a anos-luz do que precisávamos estar, portanto, claramente. Mas tu vês isso enquanto país ou estás a falar especificamente da realidade enquanto país? Okay. Enquanto país. E na região aqui, igual. Não vou dizer que é mais ou que menos, é melhor ou que é pior, mas é igual. E, portanto, é uma questão que não tem sido bem resolvida. Como é que se lida com isso? Acho que sim, é preciso ter literacia financeira. Eu não consigo perceber, sinceramente, independentemente da política dos partidos que defendem, não consigo perceber como é que isto é assunto em Portugal. Também não consigo. E como é que nós temos pessoas contra isto? Não consigo. Também não consigo. Acho que há uma coisa que é assim, as pessoas que são contra isso deveriam de ser, de alguma forma, responsabilizadas no futuro pelo atraso que estão a provocar ao país. Pronto, é muito simples. Eu não defendo, como já vi... Ainda bem que não sou eu que estou a dizer isto. Sim, mas eu Carta branca, o Miguel é que está a falar, mas eu concordo com tudo. Mas acho que deveriam ser. Eu não estou a defender, como já vi, como eu próprio, e que sou contra. Por exemplo, já vi uma vez uma comunidade intermunicipal que tinha um programa de empreendedorismo a partir dos 3 anos de idade, ou dos 4 anos de idade. Eu acho que isso não é para mim, não me revejo nisso. Não vou adjetivar, mas acho que não faz sentido. Não acho que não é preciso começarmos tão cedo, não é preciso começarmos aos 6 anos, não é preciso começarmos aos 8, não é preciso começarmos aos 10. Se calhar aos 10 já faz sentido. Sim, mas há maneiras de começar. Aos 12 faz sentido. Até porque nos outros países que são referência em termos de educacionais, eles começam cedo. Mas começam cedo com coisas muito simples. Como é que nós não estamos a começar no 10º ano? Não, nós não começamos. Nós não começamos. Eu não percebo. A questão é que é assim, ainda há bocado, numa reunião que tive de manhã, com uma pessoa, que neste caso a pessoa estava na Suíça, é um português que estava na Suíça e tal, uma reunião, neste caso uma mentoria para investimento e tal, e nós estávamos ali, e depois ele estava a falar da questão da Suíça, e o tema foi parar aqui, a pessoa era da área financeira e acabámos por estar ali 10 minutos a falar um bocadinho sobre isso e acabámos por chegar à conclusão que estávamos de acordo quando estamos aqui nesta mesa, basicamente isso que ele estava a dizer, que a realidade lá que era nesse aspecto completamente diferente, porque lá havia já logo de ter a idade, havia uma educação, os miúdos aprendiam, ele até estava a dizer uma coisa, não sei se tu sabes, mas aqui os miúdos antes dos 18 anos aprendem a interpretar o salário que recebem e aprendem a declarar fiscalmente os rendimentos que têm, aprendem a fazer o seu IRS, o IRS lá, digamos assim. Isto é uma coisa tão simples. Mas isso provoca uma cidadania responsável. Exatamente. Ou seja, não é só da dimensão... é do tipo, olha, eu entrego a alguém e alguém faz. Claro. Mas isto está a falar de IRS, podia falar de outra coisa qualquer. Eu vou fazer um financiamento para comprar um automóvel ou para comprar uma casa. Eu sei o que é que estou a fazer, eu sei o que é uma taxa fixa, uma taxa variável, eu sei o que é um indexante. Sim. Eu sei o que é o pagar, ou seja, o impacto que vai ter na minha vida se a taxa, por exemplo, variar 0,5%. Sim. Isso está lá tudo na ficha. Exatamente. Está lá tudo escrito. Mas as pessoas têm dificuldade de interpretar isso. Não, têm dificuldade e às vezes nem é isso. Às vezes as pessoas não estão, tu só estás alerta para aquilo que és alertado para e que seja algum conhecimento. É assim que funciona. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. Isto é um bocado, vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo. Tu acabas de comprar um carro de um determinado modelo. O que é que te vai acontecer? Parece que só vês carros daquele modelo. Exatamente. E o nosso cérebro funciona assim. Portanto, se tu aprendes na escola determinadas coisas, uma coisa, os miúdos andam na escola. Eu tenho uma filha, a miúda mais pequena tem 8 anos, vai fazer 9. O que é que ela anda a aprender no estudo do meio? Anda a aprender os sinais de trânsito, as regras de trânsito, para perceberes, a passadeira, ou não sei o quê. Agora, por acaso, anda a aprender os movimentos da terra, a translação, a rotação, até agora. Ela vai ter teste amanhã, portanto, eu tenho memória que este fim de semana estive a levar com isso tudo. Estive a levar com todo o gosto. Mas isso está tudo bem. Está tudo bem e outras coisas... Mas é assim, há aqui uma parte de cidadania que passados estes anos, nós somos precisamente uma geração e aquilo que tu também tens filhos do ponto de vista pedagógico. E dizes assim, espera aí, então, mas eu andei na escola há 40 anos atrás.
não é? Uhum. Passados 40 anos, o que é que a gente evoluiu nesse sentido? Pá, zero. Não, nesse sentido da escola oficial. Não, o zero. problema é que eu acho que hoje em Zero. dia, eu acho que até há uma situação um bocado mais grave, é que há escolas, normalmente privadas, e não só, mas que já estão a fazer alguma coisa. Sabe. Por acaso, E naquele caso, a dela é está. ou seja, nós estamos aqui, e quando nós estamos sempre a Sim, falar mas não é das- sistémico. Ora, Não é pronto. sistémico. E nós estamos a Não é criar uma vaga de fundo. uma faixa de alguns privilegiados que de facto vão ter alguma informação que é vital e crucial para eles e os outros não têm. Mas é que a questão, agora sem entrar em política, eu vou falar pronto, assim de forma simpática, quem luta contra essa divisão entre classes, digamos assim, né, dos privilegiados e dos outros, é exatamente aqueles que não querem que a literacia Sim. financeira avance. Sim. Pá, se isto não é irónico, então não sei o que é irónico. É porque há uma coisa que é assim, eu sou totalmente contra tudo o que não seja dar instrumentos às pessoas para as pessoas poderem decidir. Porque acho que elas não são capazes de decidir. Sou totalmente contra modelos que travam a autonomia e o processo de decisão de quem sabe efetivamente como é que as coisas se Mas fazem. a questão é um bocadinho essa. Eu não sei, aqui estou a ironizar completamente. Eu acho que não devo dar esse instrumento porque acho que as pessoas não vão saber decidir por elas. E portanto tem que haver aqui uma espécie de Estado protetor que decide por ti. Não consigo. Pá, isto não tem pés nem cabeça. E acho que quando falamos, por exemplo, de pouco empreendedorismo, de má formação, porque depois isto é o outro lado que é. Era isso quando que eu as pessoas queria dizem ligar uma coisa com a outra. Há má formação dos empresários em Portugal. Pois, eu não sou Então, ingênuo. o que é que tu não sou fazes ingênuo. para mudar essa má formação? Tu, Sei enquanto que cidadão, existe. fazes alguma coisa, aquele. Mas eu lido Quer com dizer, gente todos os dias. E está bem, porque há ali uma universidade, a minha bolha, ok, que seja. Claro. Onde eu não vejo isso. E não quer dizer que não haja um ou outro que seja um bocadinho mais diferente, mas eu vejo pessoas que estão honestamente preocupadas em querer pagar mais às pessoas, em querer ter melhores condições, em querer. Isto também faz-me confusão quando nós estamos constantemente a colocar areia na engrenagem. Quando nós fazemos, somos contra a literacia financeira, eles não têm que ser todos o Warren Buffett e coisas do Mas claro género. que não. Mas claro que Agora, vamos ver Mas a há coisas realidade. básicas. Eu lembro uma Eu vez. tomo decisões financeiras todos os dias. O António Câmara dizia que tinha o filho numa escola nos Estados Unidos, que aos 12 anos eles geriam uma carteira de investimentos, ficticiamente, mas geriam. Claro. Faziam todos os dias estavam a ver como é que a bolsa estava e quanto é que tinham ganho, que eu tinha perdido. E eu pensei Estamos assim, agora a ver o impacto que isso tem. claro. Vê bem o impacto que isso tem numa criança de 12 anos. Sim. Isto faz lá algum mal? Não. Não é que é assim, Até há porque- malta que deve pensar que faz. Mas pedagogicamente está mais que provado que são coisas que se conseguem ensinar quase de uma forma de jogo, de gestão de projeto. Por exemplo, a coisa mais simples de trabalhar em equipa, a gestão de projetos, pedir um orçamento, saber discutir um preço, saber interpretar um preço, saber quanto é que se paga de impostos. O que é que isso tem? Qual é o problema Mas isso faz disso? mal a alguém? Eu não percebo. Pronto. Saber a importância de poupar. Por E depois exemplo, as escolas é um problema dizem tão assim, grande que tu tens que nos é não para poupas. fazer coisas que nós não temos capacidade. Então vamos mudar o modelo. Claro. Eu digo sempre assim, nós temos um problema nas escolas com a questão do ensino de informática, que é uma coisa que toda a gente diz que é fundamental e que obviamente é um gravíssimo problema porque não há professores. Eu disse, não há professores porque nós queremos ter um modelo todo dentro da escola, queremos ter os professores dentro da escola, queremos ter uma coisa para computadores. Porquê é que a escola não se abre a outras entidades que possam prestar esse serviço e que tenham essas Possam ter competências? essa competência. Porquê é que a literacia financeira vai ter que ser dada pelo professor de matemática ou de português que de facto Porquê é que não se tem faz que dar- parcerias? Porquê é que não se chama alguém que Pronto. possa dar essa valência? Porquê é que a escola não se abre à sociedade como supostamente é obrigada a fazer? E não os integra. Porquê? Porque, mais uma vez, nós temos um modelo centralista e onde as pessoas que estão à frente das escolas e nessas realidades não têm autonomia para decidir. Esse é o problema. As pessoas não têm autonomia, logo não podem decidir. Nós, se formos falar com qualquer diretor de uma escola, a primeira coisa que nos vai dizer é assim, tem razão. Pois, tem razão. Eu até queria fazer, Nós queremos fazer. mas A partir daí começa a ver os problemas. Pronto, e isto, e para aquilo, e para aquilo outro. E esta área, eu digo mesmo, quem é contra isso devia de ser responsabilizado mais tarde ou mais cedo pelo trabalho que está a fazer, que é prejudicial ao futuro do país e a destas pessoas. Agora, como é que se resolve? Acho que, mais uma vez, se as escolas não abrirem para que outras entidades possam ajudá-los, não é porque o modelo depois é o que quiser, a fazer... mas na vontade. Daqui O a 3 modelo ou 4 aparece. anos. Agora, vejamos, há outros países, por exemplo, a questão do Brasil, eles têm programas de literacia financeira nas escolas, têm softwares educativos, têm jogos para ensinar a fazer isso, e que são coisas lúdicas, que as crianças aprendem e não estão ali a arrancar os Sim, cabelos, aquilo a não sofrer. ninguém vai pôr uma folha de cálculo a uma criança de 7 anos ou 8 para fazer, quer dizer, não é isso que estamos Agora, a falar. assim, pergunta, O modelo são adaptados. Porque quer é dizer. que eles têm e nós não temos? Porque eles permitiram
que a economia e que as empresas fizessem esse trabalho. E permitem que as escolas tenham autonomia para contratar serviços, empresas, entidades, para fazer esse trabalho. Nós cá é tudo um problema porque temos um modelo em que está feito de facto para não mexer, para ser imobilista, para não se contratar. A contratação pública é um problema, é um desafio, é terrível, são sempre as desconfianças para tudo e mais alguma coisa. E portanto eu diria que aí é a questão crítica. Se nós não fizermos isso, pois, então vamos ter aquilo que devia nos ter envergonhado a nós, que é quando saíram agora os dados de literacia financeira a nível europeu. Todos os anos os rankings que é uma desgraça. E a nível mundial. A incapacidade... Eu não queria estar a falar disso outra vez, mas... Sim, mas e aquilo que eu acho para mim, estou sempre a ver, assim, mais uma vez, conteúdos. Ontem falávamos, por exemplo, neste evento de saúde. Em Portugal não há um problema tecnológico, não há um problema técnico. Nós temos pessoas, nós temos empresas que conseguem fazer o software, a aplicação igual ou melhor que qualquer outra realidade. O que nós não temos é um nível intermédio de conteúdos bem trabalhados. Entre aquilo que é investigação científica, entre aquilo que é produzido nas universidades, entre aquilo que é produzido pelas equipas de investigação e que depois seja de alguma forma público, para que as empresas cheguem ali e pensem assim, olha, está aqui este trabalho, de acordo com as regras normais nestas coisas, filtrado, ponto a ser utilizado para o mercado. O que nós temos em Portugal é assim, manda às vezes, e na literacia financeira não tem qualquer, vamos ter que andar a fazer basicamente todo o caminho. Pronto. Eu digo sempre, para acabar, que há uma coisa que eu aprendi nestas redes europeias, que é ninguém é mais inteligente uns que os outros. O que tem é uma organização completamente distinta. Claro, a inteligência não é uma questão de nacionalidade. Eu na Finlândia até já escrevi sobre isso também tenho um blog onde às vezes escrevo umas coisas e tal, e aquilo que eu vi foi, toda a gente sabia o que é que o outro estava a fazer. E eu não me meto no teu trabalho, tu não metes no meu, mas se quiseres podes mandar um bit não sei o quê, mas tudo bem, mas mandamos, mas toda a gente sabe o que é que está a acontecer e cada um está a fortalecer a sua área. O que fazemos em Portugal é porque as equipas são pequenas, porque é a nossa cultura é que anda cada um a fazer tudo. Pronto. Eu digo sempre isto assim, eu não quero fazer o trabalho dos outros, eu quero fazer bem o meu, possa crescer e possa ser um bocadinho mais interessante. Nesta área da literacia financeira é que há áreas que tecnicamente se calhar é difícil de encontrar pessoas, não é? Tu se quiseres ensinar mas neste caso até nem microbiologia ou sei lá, ou nanotecnologia, é difícil arranjar os professores. Nestas áreas não é tão difícil. Há ferramentas, está testado. Era só as entidades, as escolas, o que seja, dizer assim, vamos lá falar, vamos abrir um concurso público, o que seja. Amigos, quem quiser fazer isto, apresente um plano e não sei o que e faça isto. É uma excelente forma de terminar, portanto, a visão do Miguel sobre a literacia financeira, já sabem o que é que eu penso sobre isso, mas aqui o que o Miguel no fundo deu a visão dele e é importante também ouvir outras pessoas. Também pode dizer, só trazes cá pessoas que concordam contigo. Mas, é a prerrogativa do programa. Se calhar também é um bocado, provavelmente é isso. Amanhã eu tenho que trazer cá alguém que discorde completamente, isso é que vai aquecer aqui a discussão. Portanto, é assim, acho que terminamos aqui com esta componente de literacia financeira ligada ao empreendedorismo, que foi o tema principal aqui da nossa conversa. Agradecer imenso ao Miguel por esta partilha de conhecimento e de experiências dele, que acho que é muito útil. E pronto, e para a próxima cá estaremos, portanto, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.